Atenção. Hum. Oi, Oi, Duda. Duda, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso. Tranquilo? Tranquilo. Já vamos fazer o centramento, então. Fechem os olhos um pouquinho. Quem está assistindo depois não pode fechar os olhos. Presta atenção na respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca, solta a tensão no corpo, solta os problemas. Leva a tua atenção lá para os teus pés. Vai sentindo os pés, tornozelo, até o joelho, a coxa, a pelve, o abdômen, o peito, soltando, descendo nos braços até a ponta dos dedos. Relaxa pescoço, garganta, língua, maxilar, os músculos da face, o globo ocular, o couro cabeludo, descendo pela nuca, soltando o peso dos ombros, vai descendo pelas costas, dorso, lombar, cóccix, parte posterior das pernas e os pés. Leva teu foco e atenção para o coração, para escutar a batida. E se não consegue, permanece tentando. Agora leva tua atenção ao ponto entre as sobrancelhas, subindo até o topo da cabeça. Com a tua atenção no chakra frontal, que questiona, traduz e arquiva. E o ponto de encontro entre o chakra frontal e o chakra cardíaco, a gente leva a nossa atenção na garganta, no nosso chakra laríngeo. Devagarinho a gente vai mexendo as mãos, os pés e abrindo os olhos. Ai, galera, boa noite então para quem está presencialmente ao vivo e boa noite para quem vai assistir depois esse
essa conversa. A gente vai ler o capítulo, então, 14, vai falar sobre o gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram o modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os 10 anos passados do último meio século, e que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e constituição dessas duas mentes. Recentemente, Thompson J. Hudson atingiu grande popularidade em 1893, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção pelas teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mente ativa e passiva, e etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio oculto da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê e ouve qualquer coisa dessas novas teorias a respeito da dualidade da mente. Cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás as páginas da história oculta e nos primeiros elementos dos preceitos ocultos encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. Minando mais, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimentos dos fenômenos da mente dual e deu conta disto pela teoria do gênero mental. É como se essas ideias, né, a gente tivesse. É como se a gente. Que nem tem livros, né? Livros herméticos, Chico Xavier, livros espirituais, que a ciência moderna e todas as formas de explicarem a mente do ser humano é como se a gente tivesse muitos anos à frente, digamos assim, né? Do que o homem hoje consegue explicar da natureza do ser humano, né? Então é engraçado perceber isso, né? De que coisas de pessoas que falaram há milhares de tempos atrás estão sendo comprovadas pela ciência hoje em dia, né? Então é muito comum nesses estudos espirituais, esotéricos, filosóficos, a gente perceber isso, que todo estudante ele já tem uma base, né? Ele já tem uma base desse tipo de conhecimento e que muitas vezes a ciência e muitas coisas modernas vão demorar isso, 100, 200 anos para reconhecerem isso como uma verdade, né? Por isso que muitas coisas espirituais ou muitas terapias, elas são consideradas como tipo pseudociências, porque são coisas que racionalmente é difícil de explicar, né? É difícil de se entender, de se compreender. Mas explicar o manifesto e o não manifesto, né? O que é dito e o não dito, né? Tem coisas que é só sentido, né? Tem coisas e tem experiências que só a gente sabe o que passou, só a gente sabe o que viu, só a gente sabe o que experienciou, né? Então, eu percebo que isso é mais um indicativo de que a gente precisa confiar nos estudos que a gente faz, que a gente precisa confiar nos caminhos que a gente segue, que a gente precisa confiar que as escolhas que a gente faz está alinhada com algo, com um plano maior, né? Com algo que transcende o tempo e o espaço, né? Porque a gente pode ver no mundo, tem tantas pessoas hoje vivendo a era de Aquário, como tem gente também vivendo a Idade Média, a idade de escravidão. Então, essa questão de tempo e espaço é muito interessante a gente pensar, né? O quanto que o conhecimento ele transcende esse tempo e espaço.
e o quanto que a gente tem que ter uma mente aberta para caber o mundo, né. Eu não lembro quem é que disse isso, Não lembro. mas é alguém bem legal que disse isso. Não vou tirar para mim, né, não sou eu que estou dizendo. Mas a gente tem que ter essa mente aberta, né, tipo, questionar, que nem a Rafa fala do chakra frontal, né, questionar os ensinamentos, né, questionar o que a gente lê e realmente buscar as informações que complementam o que a gente já vê do mundo, né, o que a gente enxerga. Porque é isso, não é porque uma coisa não está sendo comprovada, né, tipo, eu sinto a existência da vida após a morte, né, então não é porque a ciência ou alguém com uma autoridade, que a gente vê essa figura como uma autoridade, diz que não existe, que a gente tem que deixar o nosso sentir de lado, né. Então eu só senti de falar isso, porque eu acho que condiz, né, com essa ideia de o que a gente sabe e o que a gente vai descobrir também do mundo, né. Boa noite, Nara. Oi, Nara. Boa noite, Tudo bem? tudo jóia. Tô com as crianças aqui, então eu vou só escutar, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa e etc. E o princípio feminino da mente correspondente à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva e etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas faces da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo respectivamente dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alimbicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontraram no princípio do seu segundo capítulo da Lei dos Pensamentos Psíquicos a proposição que a mística algara- algarávia dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isso é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson empregasse o tempo em decifrar um pouco da mística algarávia da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre a função da mente dual. Porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos sobre o gênero mental. Será que aqui eles escreveram errado? Eu acho que sim, que aqui tá hermético, né? E eu li errado porque Tu leu como tá? eu li como... Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto, fazendo seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação é eu sou. E o ego ele se desenvolve desde a nossa infância, né? Então, é o nosso primeiro aspecto que cria a relação com o nosso mundo externo, né? Quando a criança vê que aquilo que ela antes só via ela sendo, né? Ela vê que o mundo também pertence a ela, né? Então ela sai desse mundo interno, só do eu, e integra também o mundo externo a como se fosse ela também. Por isso que tem essa relação muito forte com a mãe, com os pais e com as pessoas próximas, né? Ela muitas vezes achar que vai morrer se alguma pessoa se distancia muito, né? Então essa questão do ego ela é muito forte nas. Porque o eu sou, né, também esse eu sou é como se falasse de um aspecto mais sutil da nossa consciência. Por isso que ele está ligado ao chakra coronário também. É quando a gente tem
um pensamento e um sentimento fixado sobre o que é a nossa realidade, o que eu sou, né? Às vezes tem pessoas que fixam tanto que eles acabam virando a síndrome de Gabriela, aquela, né? Tipo, ela é tanto aquela coisa que em todas as camadas do ser dela, ela se identifica com aquele aspecto, né? Então, o aspecto do ego, do eu, também é bem interessante da gente sempre prestar atenção, né? O que que a gente se identifica, o que que classifica quem a gente é, para ver se a gente não está também se limitando, né? Deixando o nosso mundo cada vez mais limitado, né? Dentro de uma caixinha. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a, de o princípio parecer existir, de a princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em característicos e natureza, e um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permitimos-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomada pelo ego, pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no seu aspecto do eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, características, etc. Tudo que faz sobressair a sua personalidade ou a seidade conhecida a si e a outros. Conhece que essas emoções e sensações mudam, nascem e morrem. Estão sujeitas ao princípio de ritmo e de polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falando muito apressadamente, o eu de muitos homens pode ser considerado como consistente da sua consciência corpórea, de seus apetites físicos e etc. A sua consciência, sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram o seu vestuário como parte do seu eu, e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor, humoristicamente, disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: o espírito, o corpo e a roupa. Tem gente que é tão material que acha que é a roupa que classifica ela, né? Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa, por selvagens, na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma seidade independente do corpo. A sua mente parece-lhes praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre ao contrário. Aqui dá para pensar nessa questão da roupa, da materialidade, da perspectiva mais materialista, de grife, de estar ali vestindo uma persona, então eu tenho que estar arrumada de XYZ, mas também a gente pode pensar nessa roupa como a roupa que a gente veste para o trabalho que a gente faz, né? Então, tem gente que é dentista e o que seria da vida dela se não fosse o trabalho, né? Quem é ela sem o jaleco? E essas roupas a gente vai, querendo ou não,
se apegando, e daí é eu sou. O que que tu é? Eu sou dentista, eu sou terapeuta. Não, tu está dentista, tu está terapeuta. E é o que faz ficar tão difícil quando tu simplesmente quer mudar de rotas, quando tu simplesmente quer fazer diferente, mas tu tem aquela crença herdada de que tu é o teu trabalho, tu é o que tu faz, tu é a tua função, ou tu é o que tu tem, né. Eu acho que se aplica muito aqui, a gente precisa, saber dançar nesses ritmos para não ficar preso e travar a vida, né. Sim, até porque quanto mais apego a gente tem a alguma coisa, maior é o sofrimento quando a gente se desprende daquilo, né. Então, é interessante a gente sempre manter essa consciência mesmo, né, de que nós estamos nesse corpo, né, até o corpo físico, né, apesar de dele ser o templo da alma, né, da gente tem que ter esse cuidado, obviamente, né, tomar água, ser responsável. Isso também fala da nossa natureza espiritual, né. Quanto que a gente cuida do nosso corpo, fala sobre a nossa maturidade espiritual, né, mas ter consciência de que esse corpo uma hora vai padecer, de que esse corpo uma hora ele vai ceder, né, de que ele está sendo um veículo para a nossa experiência espiritual, que ele precisa ser amado, obviamente, porque também fala, que nem eu falei, né, da nossa maturidade espiritual, mas entender a ciclicidade das coisas, né, acho que isso que é o mais importante que a gente precisa ter numa escala de consciência, né. Pega muita galera na questão do envelhecimento, né. A gente vê hoje muitos procedimentos estéticos, muitas possibilidades e formas de performar e conseguir tentar ir contra a natureza, né, o tempo atuando em cima do material orgânico que é o nosso corpo, né. E esses dias eu vi perguntaram para uma líder nossa da doTERRA, quando a gente fazia doTERRA, se ela fazia procedimento estético, se ela já fez ou se ela ia fazer. E aí eu achei até interessante que ela respondeu: "Não, quero ficar cheia de ruguinha". E aí eu pensei: "Olha só, né, hoje na internet poucas pessoas falam sobre isso, né, mas ao contrário, tipo, qual procedimento tu vai fazer, qual skincare tu vai fazer pra, sim, não ter aquela ruga, aquela coisa". E existe uma outra forma da gente conseguir ver o envelhecimento, né, e entender que, apesar do nosso corpo não ser aquela coisa idealizada que a gente coloca e hoje volta nessa cultura de magreza, de estética, ainda assim ele é o nosso corpo, ele vai vivenciar os ciclos e a gente precisa estar conectado e nutrindo ele, né. Hum, isso. Desculpa, Pode falar. essa mudança, essa transformação que o corpo sofre, não só através da idade, né, mas através dos processos que ele vai vivendo, são bem assustadoras mesmo para esse eu, porque você se reconhece uma vida toda de determinada maneira, e aí acontece alguma coisa e seu corpo muda drasticamente. Você se olha e você não se identifica, né, quando você olha para o espelho, você fala: "Nossa, quem sou eu agora?", né, tipo assim, eu digo isso em relação à maternidade, por exemplo, que foi a maior transformação no meu corpo, assim. E essa questão das rugas e tal, eu já tinha cabelo branco, mas agora os cabelos brancos estão vindo com mais intensidade, entendeu? E eu fiquei me perguntando, falei: "Eu acho que eu não quero pintar", tipo assim, eu gosto, minha mãe tem o cabelo todo branco, né, tipo assim, ela é nova. Só que aí eu fico pensando, até chegar nesse branco da minha mãe vai levar um tempo, como que eu vou lidar? Porque eu comecei a me perceber um pouquinho incomodada com eles. Mesmo não sendo muito, mas já tá me incomodando. A questão da idade também, porque aí eu olho no espelho e já começo a ver algumas coisas que não via antes, e é realmente um processo você ir se acostumando, né, com quem você vai se tornando e gostando. É importante gostar também. Tipo Sim, assim, não, eu particularmente, eu acho que gosto cada um tem o seu, né? Eu particularmente gosto do mais natural possível, mas se você pode se sentir bem com você mesma e precisar fazer alguma coisa, beleza, sou geminiana, mudo muito de ideia, então eu posso sim, em algum momento, sim, fazer um botox, entendeu? Mas eu acho que nada que mude quem eu sou, tipo assim, a fisionomia de quem eu sou. Até porque, desde muito pequena, assim, as minhas fotos de pequena,
eu tenho o mesmo jeito, assim, a mesma fisionomia, não mudei muito, então acho que eu não me transformaria, mas com certeza me cuidaria bem para me olhar e me sentir bem, entendeu? Exato. Exatamente. Acho que tudo é a motivação. E se tu faz aquilo com uma motivação de dor, a chance de, depois que o resultado tá pronto, tu não continuar não gostando. Ou tu vai ir para a próxima coisa que te incomoda e aquilo vai tomar o foco da tua vida, né? Então, acho que É, cuidado, o procedimento, ele precisa ser feito de forma responsável, assim como tudo na nossa vida. Quando eu acho que tem muita motivação distorcida vindo desse lugar de desgosto. Então, tu não tá fazendo algo por amor. Tá fazendo algo porque tu tá sim. rejeitando aquilo que tu tem. E é bem diferente, né? Sim. Sim, eu vejo isso até na musculação, né? Porque assim, eu sou constante na musculação, vou todos os dias, se deixar, vou sábado e domingo, mas porque eu gosto. Mas não é algo que eu sou bitolada, tipo assim, eu não tomo whey, eu não tomo creatina, eu faço leg não sei quanto tempo, 20 quilos de cada lado, é 40 quilos no leg, eu não pego nada de peso. Aí as meninas falam, nossa. Meu, você não pega peso, vai crescer como? E eu pensando comigo, mas eu não quero crescer, não, eu só quero ter disposição para viver, entendeu? Sim. Tipo Eu quero ser assim, funcional. Quero morar de exatamente. boa e não precisar de ninguém. É, porque se eu for ficar encanada com isso daí, meu Deus, não tem nem tempo para isso, né? Então, mas realmente muita gente fica muito encanada com isso daí. Pode falar, né? Pode falar, Nara. Me veio aqui também, no sentido, porque isso também pode ir para os dois lados, né? Porque até lembrando do vídeo do cabelo de ontem que eu mandei para a Duda, que é da moça, eu esqueci o nome dela, Rafa, Hum, de cabelo sujo. Porque às vezes as pessoas também se vão da muito Lu. para o lado oposto de, eu não me cuido, com a desculpa também dessa de que eu sou. Então, acho que eu não sei, eu sou essa pessoa, talvez super desapegada a tudo que é material. Então acho que me veio muito essa questão assim, então como que é esse, talvez, parece que tudo é meio que buscar um caminho do meio, não sei se fez sentido. Porque o oposto também do extremo desleixo não é legal, né? Que eu lembrei Sim, dela falando que quando o cabelo, uma pessoa tá com o cabelo muito sujo, não tá, nem olha, por conta exato. de afetar toda a energia, a vibração nossa, assim, eu não sei todos os termos certinho, mas Uhum. Uhum. me veio isso assim também, sabe, agora. Sim, não, e todos os extremos eles denunciam a mesma falta, né, que a pessoa não tem falta de cuidado, digamos assim, né. Ela, na verdade, tem uma cultura e também fala sobre a nossa cultura, né, da de a gente ou valorizar muito uma coisa ou ficar desleixado perante as coisas, né. Extremos. Então a gente fica sempre navegando desses extremos, né, tipo: ou eu não limpo a casa nunca, ou sempre vou ser o neurótico que vai limpar a casa todos os dias e tudo vai me afetar, É o meu caminho do meio. se isso não É, eu estiver também. acontecendo também, sabe. E Esse negócio do cabelo é muito real. Segunda, na escola estava tenso. Aí a professora falou: Nossa, Duda, o que que tá acontecendo hoje? E eu tava com o negócio na cabeça. Nossa, essa segunda tá caótica e eu não lavei meu cabelo ontem, sabe? Que eu tava incomodada porque tava muito frio. Eu falei: Não vou lavar o cabelo nesse frio. Mas aí eu falei, Fabi, eu não lavei meu cabelo hoje. Eu só tava sentindo que essa semana não ia comer. Ficou a energia do cabelo sujo. Gente, eu até postei ontem a transformação energética que foi cortar as pontas do cabelo. Desde que eu vi esse vídeo da Lu, eu fiquei tipo, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que cortar o cabelo. E aí meu cabeleireiro, ele tava de folga, assim, de cabelo, né, dele tava adiando um pouco o corte. E eu tava, assim, enlouquecida, daí quando eu cortei eu falei: "Nossa". E tu sabe que no primeiro momento que eu cortei, o sentimento que veio foi irritabilidade. Eu fiquei irritada. E aí eu fiquei: "Gente, mas por que que eu tô irritada?". Mas agora eu estava pensando ou no Caminho de Aprendiz 1 ou no 2, a Lu fala sobre quando energias elas se findam no nosso campo, e normalmente o sentimento que vem nessas finalizações é uma irritabilidade, uma ansiedade, e a gente precisa dar
dar espaço, ficar em silêncio, refletir sobre, que a energia vai se dissipando. E realmente, daí foi indo assim, eu sinto que muda completamente, né? E aí são esses pequenos cuidados, tipo um corte de cabelo, uma lavada no cabelo, né? Cortar a unha também. Então, coisas que são cuidados que já mudam completamente, né? Então, como a Nayara falou, é o caminho do meio, como tudo, né? Então, tá Como a gente certo. se enxerga também, né, no meio de tudo isso, porque é um grande olhar para si mesmo aí, né? Sim, Tipo assim, de forma equilibrada. Uhum. muito bom. Mas conforme o homem sobe na escala da consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções e etc., que ele sente existir dentro de si mesmo. É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade e existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço da vontade, e que pode do mesmo jeito, e que pode do mesmo modo produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta, e contudo existe o mesmo eu. E assim, até que seja capaz de pôr de parte esses vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais. É capaz de pô-las no não eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma posse de valor. Isso requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os não muito adiantados podem ver, na imaginação, como pode ser realizado o processo. A gente entra e sai de estados mentais e emocionais. E eu acho que o ponto também que a gente está falando de encontrar esse caminho do meio é conseguir encontrar o nosso. Como é que ela fala? O ponto de. Mutação. Nosso ponto de mutação para conseguir transmutar, né? E eu, quando leio essa parte, me vem muito coisas que já aconteceram comigo, que eu já fiz, que eu já pensei, já senti, e eu fiquei muito presa na sombra, e aí eu só me via por aquela perspectiva. Então, eu sou uma pessoa que magoa fulano, eu sou uma pessoa que erra nesse ponto, eu sou uma pessoa, sei lá, preguiçosa, eu sou uma pessoa. E aí, diversas coisas pejorativas que a gente vai se fixando como se aquilo fosse nosso, como aquele sentimento fosse a gente, e aí a gente acaba tendo uma distorção da nossa autoimagem, né? E às vezes a gente fica tão mergulhado dentro dessas sombras e olhando aquilo que tu fez de bom, aquilo que não foi bom, pode ficar preso nesses estados mentais, né? E é muito importante a gente conseguir lembrar que a gente consegue sair disso, né? Tem uma forma de transmutar, de trazer entrar num vórtice, num corredor energético mais alinhado, né? Sim, total. Depois que o processo de pôr de parte for executado, o estudante por-se-á em posse consciente de uma seidade que pode ser considerada nos seus dois aspectos de eu e ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental, em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações e outras condições mentais são produzidas. Pode ser considerado como a matriz mental,
como o disseram os antigos, capaz de fazer a geração mental. Seria o supramental? Ou não? Sim, né? Acho que sim. Supramental é o eu superior, É digamos nossa assim. consciência maior, né? Manifesta-se a consciência como um ego feminino com poderes latentes de criação e geração dos progênios mentais de todas as espécies e reinos. Sente-se que as suas forças de energia criativa são enormes, contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energia do seu ego, companheiro ou de outro ego, quando é capaz de dar existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para operação mental e habilidade criativa. É como se a gente tivesse posse aqui dos nossos potenciais internos, né? Os nossos potenciais espirituais também, aquilo que transcende a, a física, né? Aquilo que transcende a parte física também. Então, tudo que transcende o físico, a gente já pode colocar nessas outras camadas mais espirituais da nossa existência, né? Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que percebe dentro da sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Essa parte deles mesmos dizem ser chamada ego. É capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino, um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operações da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existe esses dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o ego representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu, o aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano, do mesmo modo que o faz no grande plano, em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está acima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente, o princípio masculino e feminino, o ego e o eu, considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dá-las ou imprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. E assim, sendo o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode conter-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. Por isso que, na minha humilde opinião, é sempre interessante a gente criar um espaço criativo na nossa vida,
Porque é como se o universo, né, esse universo interno nosso, do feminino, do masculino, ele precisasse desse espaço para a gente criar coisas novas, coisas autênticas, coisas que falam também da nossa espontaneidade, que falam sobre a nossa individuação também. Senão é como ele falou aqui, né? A gente só vai criando aquilo que a gente já recebeu de fora, né? Que a gente já recebeu dos pais. Então, se a gente percebe, por exemplo, numa relação onde o casal ele não tem sintonia, é porque isso, o princípio feminino e masculino desse casal, eles não estão em alinho, eles não estão ali para criar uma relação nova. Eles só estão projetando o que eles já sabem de relações, o que eles vivenciaram dos pais, dos criadores ou daquela autoridade que eles enxergam como masculino e feminino na vida deles, né? Então, a gente sempre tem que encontrar esses espaços onde a criatividade e a vontade elas se encontrem para que a gente crie uma nova realidade pra gente. Fala. Que fala que nem. Tá faltando. Que fala que nem no outro capítulo que a gente leu sobre um precisar do outro, né? Então, a gente até falou, né, sobre De gênero mesmo. da ideia que nasce, e aí, dentro desse útero de infinitas possibilidades, que é o feminino, e aí a ação que vem a partir desse princípio masculino, né? Exato. É como se a gente, de fato, internamente, o nosso mundo interno quer sempre criar a nossa realidade, né? Como se a gente viesse realmente para vivenciar aquelas coisas que a gente já vê, né? Bem clichê, né? O nosso propósito, a nossa missão encarnatória, né? A gente tem isso, né? Clichê, mas é um fato. Então é como se a nossa consciência interna sempre quisesse criar essa realidade. Então se a gente não cria esse espaço, né, espiritual, de espiritualidade, que é o que? Fazer um espaço onde o nosso espírito ele se manifeste, a gente vai vivendo sempre a cultura do nosso país, do nosso bairro, as tradições da nossa família, as tradições do nosso bairro. Muitas vezes a gente escolhe uma profissão porque alguém acredita que é essa profissão que a gente tem que seguir, não aquilo que desperta a nossa criatividade interna. Então, dá pra gente colocar isso em todos os aspectos da nossa vida, se a gente for parar para perceber, né? Se a gente não usa o nosso lado feminino, né? O nosso lado masculino ele só vai reagir com essas informações que ele já tem. Porque a gente não está criando um mundo nosso, um mundo original, e a gente só está sendo manipulado, né? Porque quando a gente não cria algo que é nosso, a gente está sendo manipulado e influenciado pelo externo, né? Por isso que é importante a gente ampliar o nosso universo conhecido. Senão a gente fica só nessas crenças que já vêm de fábrica. Sim. E daí a gente se abrindo para novas possibilidades, a gente vai ampliando esse universo conhecido e criando mais possibilidades a partir disso, né? As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios, o feminino na obra da ativa geração mental e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino, mas pouco, e contentam-se com viver de acordo com os pensamentos e ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorarmos-nos na consideração dessa fase do assunto, que pode ser estudada num bom livro de psicologia, com a chave que nós vos demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo e etc. Muitos procuraram para uma explicação dessas várias fases de fenômenos as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem essas mentes duplas
à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que têm na mão a chave com que tanto esforço procuravam. Nos fenômenos de telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e este toma o pensamento semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa, dando as sugestões, dirige uma exalação da energia vibratória, ou força-vontade, para o princípio feminino da outra pessoa. E essa última, aceitando-a, recebe-a em si mesmo e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhe na mente de uma pessoa, cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal. Quando este destrói a produção direta e se põe no ninho, O método normal é para os princípios masculino e feminino da mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente, em conjunto com a de outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir. O estendimento da força-vontade é muito vagaroso, e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, às quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Com poucas ações ou pensamentos originais são realizadas pelas pessoas médias, não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que elas? Pesado isso. Isso acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Esta está polarizada no seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, em que se acha à vontade, é obrigado a ficar inativo e sem emprego. Se a gente for pensar nisso acontecendo na nossa sociedade, num coletivo, a gente tem esses conhecimentos herméticos, né? Que a gente tem o Kybalion, tá para vender em vários lugares. E há muito tempo, muitas pessoas têm esses conhecimentos, né? Então a gente tem ali escolas muito antigas, a maçonaria e, e outras vertentes, até a própria religião, né? As religiões têm desse conhecimento. E aí a gente vai ver as redes sociais, o marketing, a televisão, nada mais é do que pessoas pegando o seu masculino e plantando muitas sementes nas pessoas que estão ali receptivas, né, com o seu feminino, e tomando aquilo como verdade. Então, todo mundo acredita nisso, eu tomo como uma verdade. Todo mundo compra isso, eu também quero. Todo mundo viaja para tal lugar, eu também quero. As pessoas agora ganham plaquinha disso, eu também quero. E aí a gente fica querendo essas sementes, né? A partir dessas sementes que foram plantadas e como a gente tem que estar atento a isso, senão a gente está sendo manipulado, a gente está sendo conduzido. Porque tu vai ver um estudo de marketing, a pessoa estuda qual a cor que é melhor comprar, que vai gerar desejo de compra de comida ou compra de roupa, ou qual posicionamento da foto ou gancho no vídeo vai fazer com que essa pessoa consuma mais daquilo. Então, existe conhecimento. Hoje, muitas pessoas utilizam desse conhecimento sem compreender a profundidade e sem entender muitas vezes da magia que está fazendo, né?
a gente vê as pessoas usando os arquétipos de Jung para o marketing digital, e tudo isso vai sendo muito misturado, né? Então, a galera que um período vendia curso, hoje ela faz grupo de estudo para ler Bíblia ou estuda sobre manifestação. Então, a gente vê esses conhecimentos, eles entrelaçando em diversas coisas, e a gente precisa ter esses conhecimentos para nós, né? Então a gente sabe sobre isso e a gente consegue desenvolver recurso para estar atento, para não cair naquilo que o outro está usando como uma forma de manipulação, né? E a manipulação, ela é algo que a gente vê muito na própria carta do mago, né? Aquele que manipula as energias para criar algo, né? A farmácia de manipulação. A pessoa manipula os fármacos ali e cria algo. Então a gente precisa tomar isso para nós, para que isso esteja dentro daquilo que a gente vai manipular, manejar e conduzir dentro da nossa vida. Senão a gente vai sendo arrastado, né? Total. Acho que ganhar consciência também, né? Porque aqui está falando que os princípios masculino e feminino se coordenem e atuem em estreita ligação uma com a outra, então que entrem ali em harmonia, né? Infelizmente, porém, na pessoa comum, o princípio masculino é demasiadamente lento para agir. Então, aqui para mim vem muito a ideia de tipo assim, às vezes a pessoa até pensa, eu realmente poderia fazer isso, isso seria bom para mim. Mas ela tá com esse princípio masculino desequilibrado e aí ela não consegue criar um movimento para fazer diferente, entendeu? Para agir diferente. E aí ela fica ali, né, com base no que ela ouviu, nas crenças que ela carrega, ou, como você disse, no meio que ela está convivendo, que está moldando as escolhas dela também, apesar de acreditar que as escolhas, por mais que o campo diário ali, do que ela vê, influencie bastante, grande parte desses movimentos vem de muito antes, né? Assim, é só para mim é só o que acontece é um reforço daquilo que está gravado lá atrás, entendeu? Então é muito encontrar esse lugar onde você consegue equilibrar. E aí a gente até falou sobre isso, né? Na outra de depois no final a gente ter uma anotaçãozinha de como viver isso na prática, né? No dia a dia de forma prática e fácil, né? Assim, pelo menos de experimentar esses conhecimentos na prática, porque vocês, bom, eu, por exemplo, eu acredito que vocês também têm consciência que não é fácil, tipo assim, que a vida ela tem, não é linear, né? Tem esses altos e baixos e a gente está sempre indo aí com a vida, entendeu? Vivendo, né? E Total. aí, óbvio que quando a gente consegue equilibrar, talvez possa ficar mais fácil, mais leve. Exatamente. Mais leve. E como eu fixei muito na ideia e aí trago para mim, para minha realidade de pessoas próximas que lidam com o trabalho, com a internet, né? Então tu vai, tu consome, tu quer fazer aquilo, te plantaram a semente, mas o teu masculino tá fraco, e daí tu não consegue tu ir lá fazer um post, tu ir lá criar alguma coisa, criar um vídeo ou algo até físico, né? Não nesse trabalho digital, mas em outro trabalho, né? E aí tu tem aquele desejo que às vezes é plantado pelo outro, e aí tu também não consegue nem executar aquilo que faz sentido para ti, né? Isso faz muito sentido. Inclusive, eu estou vivendo isso agora, porque eu abri o grupo de tratamento da DNB e a gente vai iniciar no dia 31. E aí, todo mundo vindo através das indicações, das pessoas que já estavam no grupo, e eu, desde a semana passada, pensando, eu tenho que postar lá no Instagram para falar que eu vou abrir. E já vai ser domingo e eu não coloquei ainda, sabe? Assim, mesmo sabendo que eu preciso expor o meu trabalho. E isso é uma energia masculina, né? De ir lá, de criar movimento para vender, né? O trabalho. E aí eu prefiro ficar fazendo isso nos bastidores, assim, sabe? No WhatsApp. Não sei quem de Na quem. Vamos lá. sacerdotisa ali, ó, só no oculto. Exatamente, só no oculto, não quero expor, mas é necessário, né? Tipo assim, criar essa energia de, enfim, até para crescer, sei lá. Compartilho do mesmo sentimento. Eu também fiz a primeira turma da Vênus, e aí fiz ali no grupo e tal, e agora é o momento que eu tenho que fazer a segunda e postar no Instagram, e daí
as coisas elas vão acontecendo e facilmente a sabotagem vai tipo, opa, vai passando. E depois dessa constelação aí, nossa, meu Deus, mexeu tanta coisa na minha vida que eu tô até zonza, sabia? Nossa, e muito ansiosa. Eu ia até mandar mensagem para você, uma ansiedade sem fim, assim, sabe? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Falamos. Então, o homem e a mulher, fortes do mundo, manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade e a sua força materialmente, depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam do mesmo modo a mente dos outros. Vede as pessoas fortes, como implantam os seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com os desejos e as vontades desses indivíduos fortes. Isto é, porque as massas do povo são como que criaturas carneiras, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. Mais uma chapuletada. Uma chapuletada, né, galera? Se mexer. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que mais podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é devida à manifestação do gênero mental, na direção da linha vibratória acima indicada. Neste princípio, acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação e etc. Assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por essa força, que a ciência denominou sugestão, termo pelo qual se quer significar o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida à mente do outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque todo o princípio da sugestão depende do princípio de gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que é a mente objetiva ou voluntária que faz a impressão mental, ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo ou não nos dão uma analogia na natureza pelo qual possamos compreender melhor a ideia. Mas, se quiserdes raciocinar sobre o assunto, à luz dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas nos planos espiritual, mental e psíquico,
está sempre em operação o princípio de gênero, manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. E mais ainda, quando se compreende o princípio de gênero mental, os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons, escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nesses vários livros são corretos, apesar dos escritores intentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si mesmo nessas matérias, empregando a teoria do gênero mental. Será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias, e poderá tornar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação dos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra, com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos que essa consideração dos preceitos do Kybalion encontra-se uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito de muitas formas de fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir-se muito a respeito de cada fase do assunto e o interessar. Com o auxílio do Kybalion, pode-se fazer uma livraria oculta, a velha folha do Egito, iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim desse livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo, que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. Muito bom, gente. Mas o que a gente pode tirar desse capítulo, né? Que eu acho que em qualquer situação onde a gente se encontra, a gente sempre questionar aquela realidade e até aquela vontade que a gente tem, se aquilo realmente está de acordo com a vida que a gente quer ter. Eu acho que o grande ponto é esse questionamento, sabe? Será que de fato eu quero fazer isso que está me acontecendo, que está me apresentando? Será que de fato eu quero seguir esse caminho? Será que esse caminho condiz com a realidade que eu quero criar na minha vida? Então, eu penso que dá pra gente, tipo, começar a pensar assim, sabe? E não só fazer as coisas de uma forma automática, como muitas vezes a gente faz, né? Porque a gente é ser humano, né? Mas eu acho que o grande pulo do gato tá nesse minuto de silêncio, sabe? Sabe quando alguma coisa acontece, a gente faz um silêncio? Eu acho que mora nesse silêncio também essa capacidade da gente tomar uma decisão mais assertiva com a vida que a gente quer ter, sabe? Pelo menos eu penso isso. Uhum. Acho que é isso, né? O que é os axiomas herméticos? A gente lê na É próxima. o próximo, é. Tá. Só. E aí é o último. É. Tá. Será que a gente lê no próximo e já faz aquele negócio que a Luísa falou? Ou faz não sei o que? A gente vê no próximo. Vê? Você tem mais alguma coisa pra falar desse capítulo? Não. Gente, e aí? Fala em mim. Habla. O que vocês acharam? Oi, Eduardo, do nada. Duas Ai, vezes. meu Duas. caiu.
Tô tentando voltar no computador. Tá. Mas esse capítulo já foi. Então aí no nosso próximo encontro a gente vai pro capítulo 15, que são esses axiomas herméticos aí. Eu acho que ele vai trazer meio que a parte prática do conhecimento dessas leis e como aplicar elas de uma forma mais didáticas, assim, sabe? Tá, legal. Acho que vai ser bem legal da gente. Alguém tem mais algum comentário para fazer? O que acharam do capítulo? Fez sentido? Não fez sentido? Fez sentido, eu gostei bastante. Eu gostei também. Porque é engraçado a gente pensar nisso, né? Que a todo tempo a gente tá. Porque o planeta Terra ele é um planeta de provações, né? Testes e provações. Então, nada mais testes e provações do que cada um ter a capacidade de plantar uma semente na consciência do outro e a gente perceber o quanto que a gente quer fazer parceria com aquele pensamento, com aquele sentimento também, sabe? Porque se a gente está aqui para criar e se tornar um ser humano melhor, nada melhor do que ser testado o tempo todo, né? Porque não tem como a gente melhorar como ser humano Sem vivenciar. sem vivenciar, né? Só fechado num quarto, né? Eu vejo tantos influenciadores aí que dão dica de não sei o quê, mas são uns bichinhos dentro do mato que não saem da sua própria casa para viver o mundo de fato, mas ficam nessas idealizações de um mundo ideal que eu, Kevin, também percebo que eu só consigo melhorar quando eu estou em contato com pessoas de verdade, sabe? Não quando eu estou lendo um script, não quando eu estou lendo um roteiro de um vídeo, mas sim quando eu estou me defrontando com a realidade daquele ser humano, sabe? Tipo, com as ideias dele, do que ele vê do mundo, do que ele pensa, Olho né? no olho. Olho no olho, quais são as como é? Divergência. Divergência? Pode ser. Quais são as Acho que quando divergências? ele desperta na gente, né? O outro sempre desperta alguma coisa na gente, seja uma emoção, um sentimento, alguma coisa, por menor que seja, o outro está sempre despertando alguma coisa e é nessas trocas, né, que a gente Uhum. cresce. Então, pode falar. Aham. Não, uma coisa que eu pensei muito durante toda a leitura foi que assim, meio que uma coisa que eu vivi, assim, que foi quando, muito na questão de quando eu fui decidir o que eu ia fazer na faculdade. E a minha decisão para poder fazer, que eu fiz publicidade. Daí eu fiz muito pelo que os outros diziam para mim. Ah, eu acho que eu não sabia, né, que a gente estava naquele momento que a gente não sabe muito o que vai fazer. E daí eu estava assim, eu não sei muito o que eu vou fazer. Eu estava falando com os amigos e daí alguém falou, eu acho que tu estaria muito bem com publicidade. Eu tive que viver uma faculdade praticamente inteira, não, praticamente não, uma faculdade inteira, vivenciar, ter esse meu movimento para entender, ver que aquilo não era para mim, Uhum. e para poder ter essa entender o que eu iria fazer, que foi confeitaria, depois é que eu então eu pensei muito nisso, assim, de como a gente se baseia pelo olhar do outro, e daí só realmente vivendo e tendo noção das coisas que a gente entende que aquela realidade não faz sentido pra gente, né. Total. E é fácil a gente cair nisso, né, de esperar, porque se for ver, tem muita gente falando que é para os outros fazerem, tem muita gente falando, e a gente também acaba buscando desse lugar, né. Então, eu vou fazer um teste vocacional, eu vou fazer uma consulta com fulano, com ciclano, para que o outro responda uma pergunta que precisa cair no nosso colo e a gente encontrar essa resposta sozinha, né. Mas realmente é vivenciando que a gente consegue ver o contraste, então a gente
precisa muitas vezes vivenciar o que a gente não quer para aquilo fazer contraste o suficiente para a gente enxergar aquilo que a gente quer, né? Então é também conseguir ver as coisas boas que essa outra experiência trouxe, né? Sim. Eu acho engraçado você falar sobre isso, porque assim, eu nunca soube o que eu queria ser e também não tive ninguém que olhasse e falasse, ó, você leva jeito para isso. Então eu me sentia muito, extremamente perdida. Aí comecei a fazer marketing e aí não deu certo, deu um problema lá, porque na época eu estava tentando FIES, não deu certo. No final dei graças a Deus, porque eu não estava gostando mesmo. Mas ficava aquela coisa do tipo, nossa, meu, eu não fiz faculdade nenhuma. Eu me sentia o cocô do cavalo do bandido por não ter uma faculdade, entendeu? E aí, quando eu conheci a astrologia, né, principalmente a astrologia vocacional, eu falei, meu Deus, tipo assim, tava aqui, era eu ali o tempo todo e eu não me enxergava, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é a idade também, porque o que acontece? Eu atendo várias pessoas que querem, estão iniciando na faculdade, principalmente porque os pais mandam, sabe, para trazer uma clareza ali. E teve uma mocinha, né, que eu atendi esses tempos atrás, e desde muito nova ela queria ser médica, queria fazer medicina. Desde sempre falava de medicina, medicina, medicina. E aí, quando foi para fazer, ela passou em tudo, no vestibular e tudo. A mãe ia pagar a faculdade, aí ela falou que não sabia. Que estava na dúvida entre a medicina, a psicologia, mas assim, extremamente ansiosa, indo para o hospital, tomar remédio, assim, bem intenso, assim, sabe? Aí eu olhei o mapa dela e falei, olha, tem um caminho aqui para o cuidado para o outro e tal, mas não é o caminho mais leve, né? Porque realmente não era um caminho leve para ela. Ela poderia, mas não era o melhor caminho. E aí eu falei para ela, mas ela, ai, Meritório, tem certeza? Aí a mãe dela comendo meu juízo, sabe? As duas comendo meu juízo. Ai, mas não tem aí? Você acha que a medicina? Eu falava, olha, eu Faz não. o mapa Porque de elas, novo. Vai de novo, faz com outra data aí, vamos ver se vai dar certo. é porque elas queriam que eu falasse assim, ó, faz isso. E o mapa vocacional, ele não é uma coisa que ele vai falar, olha, você nasceu para ser isso daqui. Não. Até porque, às vezes, a sua vocação não vai estar relacionada à sua carreira profissional, ao que você vai. Entendeu? Às vezes você vai se realizar, né, na questão da vocação, num projeto social, tipo assim, fazendo uma coisa totalmente aleatória, assim, num hobby, sabe? E o seu trabalho remunerado vai ser outro, entendeu? E a gente não dá uma única possibilidade. Olha, tem essas possibilidades e tal. E ela insistiu e foi para medicina. Ela fez um semestre de medicina, mas ela mais ficou internada do que tudo, porque ela ficou muito doente. Precisou fazer cirurgia na boca, assim, questão muito profunda mesmo. Aí ela desistiu, aí foi para psicologia, depois voltou de novo. Então, assim, é muito o autoconhecimento. Uhum. É muito você entender quem você é, e a partir do momento que você entende, porque quando olha o mapa vocacional, você vai entender o que me nutre, o que é, o que dá dinheiro, né? E ali você vai falar, nossa, realmente, eu me vejo nisso, eu me vejo mais naquilo. Mas a escolha vai ser sempre, tem que ser sempre sua, né? Essa é o que é ideal. E aí teve uma outra história rápida, que um amigo que ele na escola, o professor falou, você é muito criativo, você podia ir para a área da publicidade. E ele foi e se deu super bem, ele é diretor de TV. Então, tipo assim, às vezes é bom também um olhar assim eu não tive de um professor ou de alguém que falasse, nossa, você é muito criativo, ou você é muito isso, para você explorar, né? É legal também. É que essa mensagem ela tem que vir de um lugar muito genuíno, de tu enxergar outra pessoa. Eu adoro essa questão Exato. de vocação, assim. Eu já tive várias experiências de eu visualizar coisas, assim, com amigos e ser aquele ponto de incentivo. Então, uma vez acho que eu fiz reiki numa amiga minha. Tava fazendo, não, uma massagem vibracional. E aí, no final, a gente começou a conversar, eu abri o mapa dela, e eu olhei assim, e eu falei algo relacionado à moda. E daí eu falei, meu Deus, como que eu nunca tinha
pensado nisso a tua inteira, sabe? Tipo, nossa. E ela foi para esse lado. Um outro amigo também tinha muito a ideia, ele queria muito engenharia da computação e estava fazendo engenharia civil. E eu ficava, mas não tem sentido, por que que tu tá fazendo uma coisa sendo que tu é naturalmente muito bom e apaixonado por essa outra? E daí também conversei, incentivei, foi lá e fez, né? Eu gosto muito disso. E aí tem que vir desse lugar, de tu conseguir enxergar o outro. Porque tem gente que vai dar a sugestão a partir de projeção, a partir da expectativa dele, dos desejos dele, né? Então por isso que o ponto de filtro é sempre a gente. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue saber, né, o que vai fazer sentido para nós, o que não vai fazer, né? Exatamente. Aí quando ela voltou agora, eu falei, olha, eu acho que faz muito mais sentido você analisar a sua revolução solar para entender como que vai ser esse ciclo para você, do que você ficar nessa busca incessante por alguém Coisa precisa da me falar vida. o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Até porque também tem um lugar de colocar a responsabilidade no outro também, né? Quando você fala, eu vim aqui, eu quero que você me fale exatamente o que eu vim fazer nesse planeta. E aí você vai lá e fala uma coisa, tipo assim, você assume um lugar, uma posição que não é sua, né? Você vai trazer ali as possibilidades e a pessoa que tem que fazer as escolhas dela. E aí tem gente que busca fazer as escolhas pautadas no que o outro diz, justamente para se esvair ali da responsabilidade das próprias escolhas, né? Total. Total. Isso que tu. A Inara também falou de educação física. Ela botou também, fiz educação física. Tu perdi a voz. Eu não sabia o que fazer. Escutei que eu gostava de me exercitar. Fiz relações internacionais de educação física por 1 ano, mas escolhi educação física porque não era paga. Até hoje não sei exatamente. Muito bom, gratidão, Inara. Ela já saiu, mas fica na gravação. Até porque tem gente que veio aqui para não ser uma coisa só, né? Eu, por exemplo, Eu sou já uma fiz geradora várias. manifestante. Caramba. Eu vim aqui para ser muitas. Então, assim, Eu e já Kevin também, né? desencanei dessa ideia aí. Tipo assim, agora é tudo e mais um pouco. Eu trabalhei com tanta coisa nessa vida, Deus do livre. É, Tem um negócio também, que isso que tu falou do autoconhecimento, que é muito importante. Teve uma época que meu pai ainda fala até, se bobear, fala assim, tu devia fazer direito. E eu enxergar e falar assim, nossa, eu não tenho nada a ver com direito. Teu pai pensando no dinheiro, né, do dia. Ai, olha. Muito bom, né? gente, vai acabar a bateria do meu celular, tá com 1%. Tá. Então, como já tá acabando, eu vou dar tchau para vocês. Beijo, Duda. Beijo, Muito Duda. grata. Muito obrigado, Beijo, viu, boa pela noite. participação. Obrigada, Boa viu? noite. Boa Até a noite. próxima. Essa coisa do direito também é muita coisa do concurso público, né? A pessoa que, Não. tipo, por que tu não faz um concurso? Volta e meia tem alguém assim que traz esse ponto, assim, e tu fica tipo, Aham. obrigada. Tem umas amigas minhas que estão assim no concurso, daí assim, tu tinha que fazer também, ou me manda um link, então, gente, não, muito obrigada, agradeço. Mas pode fazer, e é uma coisa que a pessoa mesmo que está vivendo nisso, tá nesse meio, tá querendo isso para ela, ou não, também não sei muito bem. Né? Mas é assim, a pessoa, bem como vocês falaram, né, projeta na outra pessoa e acaba não sendo que... E ter esse conhecimento de si mesmo é muito importante para saber o que tu quer viver, né? A realidade que tu quer viver. O que tu deixa ser plantado, né? Que semente. Então, provavelmente a pessoa ouviu que fazer concurso era bom, aí agora ela tenta fazer concurso e daí ela tenta também passar essa semente para as outras pessoas, porque só ela fazendo uma coisa que talvez nem ela saiba direito o que queira fazer, fica menos estranho do que tu tá ali dando sequência na semente que nem tu queria. Não, é exatamente isso, é bem isso. Ai, muito bom, muito grata por hoje. Fiquei feliz que você veio no online. Eu também gostei muito de ter vindo. Eu não consegui vir semana passada, que eu tava era bem o horário da minha academia, e daí eu vim correndo, daí não consegui. Mas hoje de tarde eu
ainda não terminei de ver o capítulo anterior, mas Uhum. vou terminar de ver o capítulo anterior depois, fazendo umas anotações. E daí, a semana que vem, tô aí de volta. Eba! Então tá. Um beijo, Beijo, Alice. Alice. Um Boa Boa beijo pra noite. noite. você. Muito Boa noite. grata.